Olá, irmãos, como estão? Eu espero que bem, pois a gente sabe que nós temos um Deus tão grande e bom. Na nossa devocional de hoje, nós vamos refletir na parábola dos vinicultores maus ou dos lavradores maus, que está no livro de Mateus, capítulo 21, do versículo 33 ao versículo 44, que diz o seguinte: E mais, atentai a esta parábola. Havia um certo proprietário de terras que plantou um campo de videiras, ergueu uma cerca ao redor delas, construiu um tanque para prensar uvas e edificou uma torre. Finalmente arrendou esta vinha para alguns vinicultores e foi viajar. Chegando a época da safra, enviou seus servos até aqueles lavradores para receber os seus dividendos. Porém, os lavradores atacaram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então lhe mandou outros servos em maior número do que da primeira vez, mas os lavradores os trataram da mesma maneira. Por fim, decidiu enviar-lhe seu próprio filho, considerando: eles respeitarão meu filho. Contudo, assim que os lavradores viram o filho, tramaram entre si: este é o herdeiro. Então vamos, nos unamos para matá-lo e apoderemo-nos da sua herança. E assim eles o agarraram, jogaram-no para fora da plantação de videiras e o assassinaram. Sendo assim, quando vier o dono da vinha, o que fará com aqueles lavradores? Diante disso responderam-lhe: ele destruirá esses perversos de forma terrível e arrendará seu campo de videiras para outros cultivadores que lhe enviem a sua parte do devido tempo das colheitas. Então Jesus lhes inquiriu: nunca leste isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e isso procede do Senhor, sendo, portanto, maravilhoso para nós. Por isso, eu vos declaro que o reino de Deus será retirado de vós para ser entregue a um povo que produza frutos dignos do reino. Todo aquele que cair sobre essa pedra se arrebentará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Irmãos, nessa parábola, assim como na última parábola que refletimos terça-feira, Cristo alerta sobre a ação do maligno também dentro da igreja. Os religiosos e escribas, eles entenderam muito bem essa parábola, porque quando Jesus terminou de contá-la, olha o que eles disseram no versículo 45. Diz assim o versículo 45: Depois que os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus lhes havia contado, compreenderam que era sobre eles próprios que Jesus estava falando. Cristo, como na parábola anterior, condena a desobediência. Ele condena a desobediência de um daqueles dois filhos. Mas nessa, além de condenar a desobediência, Cristo também não aprova e aponta as motivações desses trabalhadores, que são motivações de crueldade, são motivações de maldade. Os fariseus, eles obedeciam somente no falar, mas não praticavam o que diziam. Já nessa parábola, eles rejeitam o filho, eles rejeitam o herdeiro. A intenção deles era se tornarem donos do vinhedo, se tornarem donos da herança, se apossar dos direitos do filho, do único filho dono daquela vinha. Já o verdadeiro dono do vinhedo é o próprio Deus, que se demonstra muito paciente, bondoso e longânimo. Deus age assim com seu povo. Na parábola, ele dá a oportunidade dos lavradores repensarem e aceitarem os enviados do dono da vinha, que é poderoso e pode destruir esses lavradores maus. Pelas respostas dos fariseus, eles estavam cientes que o dono da vinha é poderoso. Ele diz isso no versículo 41. Deus age assim com Israel. Deus mandou profetas para o seu povo, mas eles não receberam. Por fim, Deus mandou o seu Filho unigênito, no qual também foi rejeitado. Não só foi rejeitado, mas também foi contado entre os malfeitores. Foi morto.
foi morto, crucificado. Cristo, ele é o dono da vinha por direito. Nada pode usurpar de suas mãos esse direito, nem a morte. Jesus, ele ressuscitou e vive ao lado de Deus Pai. A igreja deve estar atenta para aqueles que tentam tomar o senhorio de Cristo. Assim como os mestres da lei tentaram, muitas pessoas têm tentado tomar o senhorio de Cristo de nossas vidas. Muitos líderes e muitas outras coisas. Eu gostaria que você pensasse, meus irmãos, quais coisas têm tentado roubar o senhorio de Cristo do seu coração? Jesus Cristo, ele é o noivo da igreja. Ele deve ser o centro, o governador da igreja. A igreja tem que entender que é o corpo de Cristo, não o corpo de uma outra pessoa ou de alguma autoridade. A igreja é o corpo de Cristo. Pessoas mal intencionadas tentam usurpar, enganando a igreja do Senhor. Nessa parábola, tem outras aplicações, mas que devido ao tempo reduzido dos nossos devocionais, nós não vamos conseguir abordar todos. Mas precisamos estar com o nosso foco em Cristo Jesus e saber que Ele é o Senhor de todas as coisas. Não devemos rejeitá-lo, mas aceitá-lo como Senhor de nossas vidas. Que o Senhor, através do Espírito Santo, possa aplicar essa palavra em nossos corações. E eu desafio os irmãos a lerem mais uma vez essa parábola e refletirem nas riquezas que essa parábola tem a nos oferecer, as riquezas que Cristo quer nos demonstrar através dessa parábola. Amém, meus irmãos? Fiquem com Deus e até amanhã no nosso último devocional dessa série das parábolas de Jesus. Até amanhã, se Deus permitir.